Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada e destinada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então vamos continuar, nós estamos fazendo análise de comparação entre dois processos termodinâmicos, a saber, um processo do tipo não reversível ou irreversível, aqui indicado pela expansão livre de um gás, e o processo do tipo reversível, aqui indicando a expansão isotérmica reversível de um gás. Muito bem, então, aqui no contexto da expansão isotérmica reversível de um gás, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Nós já sabemos que o trabalho realizado do ponto de configuração termodinâmica inicial, até o ponto de configuração termodinâmica final, nós já sabemos que esse trabalho é igual a NR, ou seja, número de mols, R, constante universal dos gases, multiplicado por temperatura, multiplicado pelo logaritmo natural do volume final dividido por volume inicial. Sobre esta expressão, ao longo do nosso modesto curso de termodinâmica, nós, em aulas anteriores, demonstramos detalhada e didaticamente essas expressões. Então aqui somente usufruiremos dessas expressões. Ainda no contexto da primeira lei da termodinâmica, aqui primeira lei da termodinâmica, no contexto da primeira lei da termodinâmica, nós temos a quantidade de calor, troca de energia térmica, a variação de energia igual à variação de energia interna do sistema termodinâmico, mais a variação de trabalho, ou seja, o trabalho realizado. No caso de vamos aqui utilizar uma outra coloração de tinta da caneta. No caso de um processo termodinâmico isotérmico, então nós já sabemos que nesse caso a temperatura inicial é igual à temperatura final e, portanto, a variação de temperatura final menos temperatura inicial é igual a zero. E ainda permite escrever que a energia interna inicial é igual à energia interna final, de modo que a variação de energia interna, que é igual à energia interna final menos a energia interna inicial, isso é necessariamente igual a zero. Então, no contexto da primeira lei da termodinâmica, se a variação de energia interna é igual a zero, uma vez que o processo termodinâmico é do tipo isotérmico, com temperatura constante, então necessariamente nós temos ΔQ igual à variação de trabalho de I para F, e isso é igual a número de mols, constante universal dos gases, temperatura e logaritmo natural de volume final dividido por volume inicial, onde N é o número de mols do gás. Certo? Recordando que 1 mol é equivalente a 6×10⁻23 partículas componentes desse tal gás, ou seja, nós temos o número de Avogadro, 6 multiplicado por 10⁻23, representando 1 mol de partículas componentes do gás. Pois bem, agora, muito bem, então, vamos escrever, aqui precisamos apagar, retomaremos essa análise de comparação
Retomaremos a análise de comparação entre um processo do tipo reversível e um processo do tipo irreversível. No caso desse processo, aqui a vizinhança devidamente ampliada é igual aqui ao reservatório térmico. Vamos considerar um reservatório térmico. Muito bem, então, nesse caso, a variação de entropia associada à vizinhança do sistema principal para um processo termodinâmico do tipo reversível é necessariamente igual à variação de entropia do reservatório térmico para o mesmo processo termodinâmico do tipo reversível. Muito bem. E no caso, o universo termodinâmico aqui em questão, sob análise, o universo termodinâmico sob análise, é igual o gás ideal, o gás mais a sua vizinhança devidamente ampliada ou amplificada. No caso, essa vizinhança é o reservatório térmico. No caso. Então, muito bem, nesse caso, nós temos aqui, vamos tentar, então, muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.